Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Estou aqui com mais uma aulinha agora. Hoje nós vamos falar de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificada. A aula anterior nós falamos da nomenclatura dos hidrocarbonetos não ramificados, agora ramificados. E aí para a aula de hoje temos umas regrazinhas, porque muda, né? Duas cadeias diferentes, certo? Ó, por exemplo, essa cadeia de cima aqui é uma cadeia considerada normal, ela não é ramificada porque não aparece carbono terciário ou quaternário. Já essa de baixo aqui é uma cadeia que aparece um carbono terciário e um quaternário. Então aparece aí ramificações. E aí nós vamos decorrer aqui da aula conhecer quais são essas ramificações, os nomes delas, como elas aparecem nas cadeias carbônicas. E a nossa intenção hoje é aprender realmente como dar o nome dessas cadeias ramificadas. Por sinal, aqui são duas cadeias que estão presentes na gasolina, o heptano e o isoctano, viu? São as duas substâncias que estão dentro da gasolina, certo? Onde quando a gasolina é boa e boa de rendimento, certo? Boa de combustão mesmo, é onde tem a maior quantidade de isoctano. Isso posteriormente vou fazer uma aulinha falando de petróleo e eu vou falar um pouco de gasolina. Ok, dando sequência, nós temos agora que conhecer primeiro os grupos orgânicos, que alguns autores de livros chamam de radicais, né? Na verdade, a gente vai conhecer o nome das ramificações, né? Que é fundamental que a gente conheça as ramificações para saber dar o nome dos compostos. Então, se você observar, aqui aparece primeiro a menor ramificação, que é chamada de metil, porque ela aparece só com um carbono, tá certo? Por isso que o prefixo de um carbono é met e a terminação dela é il ou ila, né? Normalmente se usa il. Aqui a cadeia aparece nessa ramificação, aparece dois carbonos. Por isso que por ser dois carbonos é etil o nome dessa ramificação. Aqui você tem uma ramificação agora com 3 carbonos e a ramificação 3 carbono, não esqueça, tem dois tipos. Tem a propil com 3 carbono e tem a isopropil. Qual a diferença? É que a propil, a valência, aqui ó, tracinho vermelho, é onde a valência está a valência está no carbono da extremidade. E aqui a valência está no carbono do meio. Então, quando tiver 3 carbono, a valência no meio é isopropil. Quando tiver 3 carbono, a ramificação e a valência na extremidade, seja aqui ou aqui, depende, tanto faz as duas extremidades, então vai ser propil. Vamos lá, agora a ramificação com 4 carbonos. Nós temos aqui, ó, 4 carbonos, o prefixo é but e a terminação é il porque ela é uma ramificação. Essa valência aqui é onde vai estar ligada a uma cadeia que a gente chama de cadeia principal. Então, você observa por que aqui é tess-butil ou ter-butil. Tess vem da palavra terciária, ou seja, a valência se encontra no carbono terciário. Ó. Esse carbono é terciário, por isso que aqui é um tess-butil. Aqui a valência está, veja só, em um carbono que esse carbono tem um grupo iso aqui, ó. Se você recorda aqui, olha, se eu faço isso, aí é um isopropil. Como tem mais um carbono, por isso que é isobutil, ok? Ah, professor, por que iso? O iso é porque, ó, tem esses dois grupos aqui, CH3 e CH3, são iguais. E iso que significa igual, né? Por isso que aqui é 4 carbonos e é um isobutil, porque nós temos dois ligantes iguais aqui. Ainda com 4 carbonos temos o butil aqui, só que antes era conhecido como N-butil, hoje não se usa mais esse N, né? O N é coisa do passado, aos poucos estão deixando de usar esse N, né? Agora é só butil mesmo. Quando é que você tem somente o butil? Quando a ramificação é de 4 carbonos, ó, e a valência está na extremidade, ou aqui ou aqui. Agora, por que aqui é sec-butil? Sec da palavra secundário, ou seja, a valência está no carbono secundário. Ah, professor, se estivesse no outro aqui secundário, mesma coisa, também seria sec-butil. Ou aqui, ok? Então, sec-butil, ou então pode usar só S-butil. E agora nós ainda temos aí 3 ramificações
que essa daqui, o nome dela mesmo é etenil, mas ela é conhecida como vinil. Se for cobrado em alguma questão, ele vai aparecer como vinil. Agora tem os fenil e benzil, muito parecido, mas qual a diferença? A valência, quando estiver diretamente no anel benzênico, é fenil. Quando a valência estiver no carbono, que esse carbono está ligado ao anel benzênico, então aí é benzil, ok? Então, dando sequência aqui, gente, olha, algumas regrazinhas da IUPAC, tá certo? Que não são muitas, né? Regras são poucas, tá certo? Por isso se torna fácil de dar o nome desses hidrocarbonetos ramificados. Vamos aqui pela primeira regra da IUPAC. Ah, detalhe, IUPAC, gente, quer dizer União Internacional de Química Pura e Aplicada. É um órgão máximo aí do mundo inteiro que é encarregado de dar o nome dos compostos, de alterar, de fazer modificações dos nomes quando for necessário. É o órgão responsável por essa nomenclatura. E aí, ó, a primeira regra da IUPAC para dar o nome desse composto é destacar a cadeia principal. Aí daqui a pouco eu dou a definição de cadeia principal. Em seguida, numerar a cadeia principal, priorizando a insaturação, a ramificação, se tiver, tá bom? Quando repetir as ramificações, usa um prefixo chamado ditritetra. Isso nós vamos ver aqui com as atividades, os exercícios. E aqui a definição de cadeia principal. Cadeia principal de um hidrocarboneto é a maior sequência de carbono que contém as ligações duplas e triplas, se existirem. Em caso de duas sequências igualmente longas, a cadeia principal será a mais ramificada. Olha lá, se você tiver duas longas cadeias, tá certo? Iguais, qual é a que vai ser a principal? A cadeia que tiver maior número de ramificações, mais ramificada. Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal pertencem às ramificações. Então, assim, você destaca a cadeia principal. Destaca a cadeia principal. O que sobrar vai ser as ramificações. Por exemplo, aqui, ó, a sequência de carbono aqui, ó, 5 carbonos. Aqui é a cadeia principal. Sobrou o que? Esse CH3. Então, esse CH3 ele é uma ramificação. Como essa? Tá aqui a cadeia sequência de carbono ligado. Você destaca ela. Aí sobrou o que? CH3 e CH3. Então, isso aqui são ramificações. O porquê da necessidade de enumerar? Exatamente para localizar as ramificações. Ou também para localizar as insaturações quando aparecerem. Por exemplo, aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu tenho que numerar isso? Para me dizer em que carbono está a ramificação. No caso aqui se encontra no carbono 2. Aí vale aqui a regrazinha da IUPAC. Você enumera a cadeia principal de forma que a ramificação fica em menor carbono. Observe, se eu começar a enumerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a ramificação fica no carbono 5. Não pode. A regra diz que tem que ficar em menor carbono. Por isso que obrigatoriamente tem que começar a enumerar daqui da esquerda para a direita. Então fica 1, 2, 2, 2, no carbono 2 você tem aqui uma ramificação chamada metil. Por isso que o nome desse composto é 2-metil-pentano. No carbono, o 2 significa a localização da ramificação, o metil é o nome da ramificação e o pentano é o nome da cadeia principal. Aí não esqueça, é sempre assim essa ordem. Primeiro localiza a cadeia principal, localiza a ramificação, em seguida dá o nome da ramificação e posteriormente, por último, o nome da cadeia principal. Observe aqui, ó, nesse exemplo. Cadeia principal 6 carbono, tem um CH3 no carbono 2 e um CH3 no carbono 4. Por isso que coloca 2, 4, ó, 2, 4, dimetil hexano. Por que dimetil? Ó? Já que o CH3 é metil. Outro metil aqui. Aí lembra da regrazinha da IUPAC? Quando repetir a ramificação, usa o prefixo di, tri, tetra, assim a quantidade que repetir, né? Por exemplo, repetiu aqui 2 vezes o CH3, por isso que é di. Se tivesse repetido 3 vezes, seria tri. 4 vezes, tetra. Então, por isso que dá esse prefixo aqui, di, dimetil. Então, vamos lá. 2, 4, dimetil, e o nome da cadeia principal, hexano.
Ok, nós temos mais duas situações aqui, que é o seguinte, olha. A cadeia principal é essa, 6 carbonos, como eu coloquei aqui. E aí, se você destaca a cadeia principal, ó, sobrou um carbonozinho aqui embaixo. Esse CH3 aqui é uma ramificação, que por sinal o nome dela é metil, ok? Tá aqui o metil aqui. Então, carbono 3, o metil. Então fica 3 metil, cadeia principal, hexano. Ok. Essa outra aqui, vamos lá ver. Você vai ter aqui como escolher a cadeia principal. Olha lá. Você observa que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como está aqui, ó, 8 carbono. Essa outra situação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já é a cadeia menor, não pode escolher ela. 1, 2, 3, 4, 5, menor, não pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não pode. Então a maior é essa daqui mesmo, ó. Essa cadeia aqui é a maior, ela é a principal. E no carbono 3 sobrou um carbono aqui, que é o CH3. No 4 sobrou outro aqui, que está aqui ele. E no 5 sobrou um etil. Uma ramificação com 2 carbonos é chamada de etil. Então, vamos lá. No carbono 3 tem um metil, no 4 também. Por isso fica 3, 4 dimetil. No 5 tem um etil, por isso que 5 etil. E o nome da cadeia principal, que é o octano. Olha lá a sequência. A localização e o nome da cadeia. Em seguida, o nome da cadeia principal. É sempre desse jeito que dá o nome. Vamos lá para outra situação. Você tem aqui uma situação, veja só. Você pega uma cadeia dessa, qual será a principal? A principal é aquela onde tem maior número de carbono ligado e onde faz o maior número de ramificação. Observe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa cadeia são as mesmas. Só para a gente aprender a localizar a cadeia principal. 5 carbono, mas por que não é essa cadeia, essa cadeia a principal, essa daqui? Porque tem 3 ramificações, ó. 1, 2, 3. E você observa que tem uma situação que vai ter 4 ramificações, ó, que é essa daqui, ó. Então por isso que não é essa, porque aqui tem 4 ramificações. Então você escolhe a que tem maior número de ramificações. Por que não é essa? Pelo mesmo motivo, ó. Não essa daqui não é a principal, porque só dá 2 ramificações, ó. Aqui dá 2 ramificações, aqui dá 3 e aqui dá 4 ramificações, essa cadeia aqui, ó. Então essa é a principal porque deu o maior número de ramificações. Claro que todas elas o mesmo número de carbono, né? A cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o nome dela. Ó, no carbono 2 você tem uma ramificação metil para cima e outro para baixo. No 3 tem um etil e no 4 tem outro metil. Olha lá, ó. 2, 2 o nome dela. 2, 2. Ó, 2, 2. 4. Ó, metil, metil e metil. 2 metil no carbono 2 e 1 no 4. Por isso fica 2, 2, 4. Trimetil, ó. Trimetil porque são 3 metis, né? Aqui 3 ramificações iguais, trimetil. No 3 tem um etil aqui, ó. 3 etil. E a cadeia principal é um pentano. E aí, por isso que traz esse nome aí. 2, 2, 4 trimetil, 3 etil pentano. Vamos aqui para outro exemplo aqui. Olha, esta cadeia aqui, olha, vamos ver porque, ó, observe que aqui apareceu uma dupla, viu? E a regra é clara, como diz aí um esportista aí, né, da TV Globo. E a regra é clara. Aí o PAC fala pra gente, quando aparecer em saturação, tem que priorizar ela. A cadeia principal, quando aparece em saturações, tem que conter na cadeia principal. Ou seja, se tem insaturação, a insaturação não pode ficar fora da cadeia principal. Ela tem que fazer parte da cadeia principal. E aí você observa, ó, que essa situação aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbono. Opa, mas a insaturação está fora. Não pode ser isso. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbono. Ok. E tem uma ramificação. Mas observe essa situação aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem 2 ramificações. Então, essa é a cadeia principal, porque além de incluir a dupla, tem 2 ramificações aqui. E aqui só aparece uma. Tá certo? Embora sendo o mesmo número de carbono, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mas essa é a principal por conta desses dois motivos. Tem maior número de ramificação e contém a dupla, né? Ok. Aí, por que que o nome é esse daí, ó? Esse daqui, o nome dessa cadeia. Porque, veja só, no carbono 4 você tem o metil, daqui 4 metil. No 3 você tem o propil, ó, 3 propil. A cadeia principal tem 6 carbono, X. Esse U significa o quê? Que tem uma dupla no carbono 1. O En é da insaturação, da dupla. E a terminação O. Então o nome desse composto é 4-metil 3-propil X 1N. Então, galerinha, é o seguinte. Ficaremos aí com esta aulinha de hidrocarbonetos ramificados. No Aluno Online tem uma listazinha já lá esperando por você, tá certo? Você resolva e amanhã entrega a listazinha e qualquer dúvida me encontra no WhatsApp e aí estamos aí, ok? Fique em casa. Obrigado.